Então vamos lá? Bom, hoje o Ibovespa amanheceu aí já com uma alta de 3,31%, a gente está em 13 horas e 14 minutos, ou seja, nem 2 da tarde o Ibovespa já subiu mais de 3% em um único dia. A gente atingiu aí 105.218,01 pontos. E aí eu fico imaginando quem vendeu na semana passada com a expectativa de fim do mundo, né? A gente falou várias vezes do porquê que esse índice não importa, inclusive recomendo você assistir o vídeo aqui, e o porquê que esse índice não afeta ali a sua vida. Mas aí acordei hoje com meu inbox com mais de 380 mensagens. Para você que não tem a oportunidade de me importunar, você pode ir lá me seguir no Instagram, @raulsena, para você poder fazer parte desse coro de pessoas que me importunam quando qualquer coisa acontece. Eu já acordei e falei, caramba, o pessoal realmente está querendo entender o que está acontecendo aqui, né? Porque semana passada a tendência de queda, agora uma tendência de alta absurda dessa, uma força muito grande, né? 3% no único dia, é realmente um valor absurdo. A gente não sabe como é que vai fechar o índice ainda, às vezes pode ser um foguinho de palha, às vezes a coisa pode ficar ainda mais em alta ali, como diria o grande poeta, né, contemporâneo. A Bolsa de Valores sobe no boato e cai no fato, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, pode deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, né? Agora, se você não é um sardinha raiz ainda, conheci o canal agora, cheguei agora, esse cara meio estranho, falando umas coisas meio complicadas, você não precisa deixar o seu like e nem se inscrever no canal. Considere deixar o seu like e se inscrever se eu te trouxer alguma informação que você ainda não tinha, se o vídeo te agregou, te trouxe um conhecimento realmente novo, te ajudou de alguma forma. Não quero like por pé. Essa alta expressiva aqui se deve, em partes, pela desaceleração do IPCA. Isso é uma das coisas mais interessantes, né? O IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o que você chama comumente, vulgarmente na sua vida de inflação, ele desacelerou em março. Ele registrou uma taxa de 0,71%, que veio abaixo das expectativas do mercado, que previa uma inflação de 0,77%. Então, por que isso acontece especificamente? Vamos lá. É porque é um efeito em cadeia. A economia é meio conjunta ali. Quando a gente registra uma inflação alta, significa que o preço dos produtos, para você que é um ser humano normal, uma pessoa comum, significa que o preço dos produtos no mercado estão mais caros. Isso ali é uma coisa para você. Só que isso significa várias outras coisas que às vezes a gente não percebe no primeiro momento. Quando o preço dos produtos estão mais caros, existe uma redução no consumo. Existindo uma redução no consumo, existe uma desaceleração na economia. Isso de maneira direta ali. Só que além disso, quando a inflação fica mais alta, existe a taxa básica de juros, que é o principal mecanismo que a gente usa para controlar a inflação. Então essa taxa básica de juros, ela aumenta. Então ela já está em 13,75% ao ano hoje e ela aumenta sempre que a inflação vai subindo loucamente ali. É um jeito que a gente tem de controlar ela, porque tem a meta da inflação que a gente tem que bater. Quando isso acontece, a taxa de juros subindo, o acesso a crédito fica mais caro. Se o acesso a crédito fica mais caro, as empresas têm menos dinheiro no mercado para poder alavancar o crescimento delas, para poder crescer realmente. As empresas normalmente pegam dinheiro no mercado para crescer. Quando isso acontece, significa que vão ser contratadas menos pessoas. Se vão ser contratadas menos pessoas, a gente vai ter uma crise ali de modo geral, né? Então é menos emprego, menos consumo, menos lucro para as empresas de modo geral. Então, esse IPCA, ele acaba sendo a referência que a gente tem de como é que está a nossa economia ali, pelo menos no princípio mais basiquinho da coisa ali, que é o preço aí que está sendo passado as coisas. E aí a expectativa de que a inflação fosse mais alta. Só que essa expectativa, se ela fosse na expectativa, a bolsa estava no valor correto, tudo estava no valor correto. Porque quando a taxa Selic aumenta também, o pessoal corre da bolsa de valores e vai para a renda fixa. É tudo junto. É tudo uma economia toda ligada. Então o que aconteceu foi, vindo abaixo, a gente tem uma expectativa positiva com relação à economia do país. Então falava, opa, então parece que a coisa não está tão ruim quanto aquilo que a gente esperava, né? Raul, mas é muito pouco, não é? 0,6 de inflação é bastante coisa. Então veio abaixo ali daquilo que foi esperado. E a inflação em 12 meses acumulada atingiu aí 4,65%, que também é abaixo da expectativa do mercado. Além disso, né, o novo marco fiscal aí, o novo arcabouço fiscal, o Andradizão, o famoso Haddad para vocês aí, para os menos íntimos dele, a gente aqui é íntimo. Ele disse que até sexta-feira ele vai entregar aí o novo arcabouço fiscal, né? Com algumas mudanças depois daquela prévia do arcabouço fiscal que ele soltou ali. O nosso presidente aí também, o Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Lulinha Paz e Amor aqui pra galera, ele embarca hoje também para uma visita na China, onde ele deve se encontrar com autoridades e empresários do país, né, asiático aí. Disso aí, já saiu algumas colunas aí de gente que normalmente costuma acertar as coisas, como o Jamil Chad, que ele tá falando que existem várias coisas que o Lula já tá combinado lá com a China. Uma dessas coisas, inclusive, é trazer uma TV chinesa pra cá, sabia?
Pois é, doideira, né? Mas tá rolando. Existem aí, segundo o Jamil Chad, mais de 20 acordos que serão assinados entre os dois países. Então estamos falando o quê? Desaceleração na inflação, melhoria na situação do Brasil como um todo de acordos com outros países. A gente está numa situação, então, que acaba, assim, animando os mercados. O mercado ficou felizinho, ficou falando, porra, tá tudo certo, tá tudo na alegria, é tudo baguncinha, vambora. E aí, por isso, acabou que a Bolsa subiu, né? A Selic tá sendo mantida já nesse patamar que a gente tá vendo agora, 3,75% ao ano, há muito tempo. Então, a renda variável, durante esses períodos de Selic muito alta ou de retração da economia, ela apanha demais. Vocês repararam, a Bolsa fica em retração, ela vai caindo, caindo, caindo. E é aquela caída que é doída, porque é aquela caída, assim, que não é uma caidinha de 10% no dia e fica tudo normal e começa a subir de novo ou fica estável. Não, é aquela caída que sangrando, sobe um pouquinho, cai mais um pouco profundo. Sobe um pouquinho, cai mais um pouco profundo. Então não existe ânimo, né? O pessoal já comemorou 100 vezes aí essa porra da Bolsa a 100 mil pontos. 100 vezes não exagero, mas umas 10, 5 já foi. Então assim, já começou a ficar desgastante. Aí com essas notícias aqui deu um alívio na pressão. O arcabouço fiscal não veio tão ruim, veio legalzinho. A gente tá numa situação que a inflação não deu aquela pressão tão feia. Da Petrobras, ficaram falando de mudar o PPI, mas não apresentaram nada especificamente, o que indica que eles não estão com tanta coragem assim de mexer no sistema. Aí, dado isso aqui também, Lulinha visitando a China daqui e dali, e papapá, importação, 20 medidas e tarará, expectativas positivas para a economia de modo geral. Sendo as expectativas positivas, você descobriu agora que o mercado, ele não tem candidato favorito, né? Você descobriu, né? Então, o mercado, dadas as condições que ele tá vendo agora, ele falou assim, então, foda-se, né? Vamos comprar. E saiu comprando aqui. É importante dizer que isso não foi o mesmo pensamento para todo mundo, tá? Alguns fundos e alguns gestores muito importantes, até o Fundo Verde aí, que é gerido pelo Stuberger, né? O Luiz Stuberger aí, o Fundo Verde já aproveitou essa altazinha para o quê? Para dar aquela rebalanceada na carteira, diminuiu posição no Brasil. E não só ele, como vários outros fundos ali também aproveitaram esse pequeno estirão que a Bolsa deu aí para sair ali já de algumas posições que eles tinham montado anteriormente, né? Algumas pessoas um pouco mais otimistas, algumas pessoas um pouco mais realistas, né? Sem muito ânimo, sem muita tristeza, e algumas pessoas um pouco mais pessimistas ainda, independente da situação que aconteça. Você se enquadra em qual dessas categorias? Eu vou te falar a verdade em qual que eu me enquadro, né? Como eu invisto em empresas independente dos governos, o que eu observo é o lucro consistente, se a empresa tem lucro consistente, o que eu observo é o crescimento de receita, o que eu observo é a gestão dessa empresa, como que eu observo são outros indicadores. Quando eu olho para isso aqui, eu vou te dizer que isso costuma não me dizer muita coisa, não. Eu gosto de entender o que está acontecendo ali simplesmente com a economia para tomar cuidado, às vezes não exagerar num otimismo com relação à posição num país, né, excessivamente, porque eu invisto também fora, eu acho importante você fazer isso, mas não me incomodo muito. A verdade é que boas empresas são boas independente dos governos. Nossa, Raul, mas o mundo vai acabar, né, o fulano de tal vai destruir a economia. Cara, se isso acontecer, dadas as condições, né, minha empresa fica no Brasil, meu patrimônio fica aqui, né, minha casa fica aqui, minha família fica aqui. Se destruir o país inteiro, meu menor problema é o dinheiro que eu tinha na bolsa, né, já ferrou com minha vida toda, vou ter que mudar de país, não vou conseguir levar minha família inteira, vai ser aquela coisa. Então assim, acaba que não tem muitas opções. O importante é você ter noção da sua realidade ali, investir de acordo com ela e não ficar criando problema e nem se guiando pelo noticiário político, né, seguir mais pelos balanços da empresa do que pelo otimismo ou pessimismo do mercado. As duas coisas são perigosas, né? Como diria Benjamin Graham, a eficiência de um investidor depende, né, dele no fundo do desespero ou no topo da euforia saber que isso também passará, né? Então eu espero que vocês saibam que isso também passará. Tanto agora a euforia quanto passou também o desespero de uma semana atrás. Pra você ver o tanto que o mercado é consistente. Entre as maiores altas do dia aí, só pra gente não deixar isso aí sem falar, a Gol, né, as ações preferenciais, GOLLL4, subiu aí até o presente momento 13,67%, Azul, as preferenciais subiram 12,05%, é bom que o pessoal aproveita para comprar só coisa boa, né? Só empresa consistente, só empresa com dívida baixa, só empresa que realmente tem ali o equilíbrio. Magazine Luiza, Magalu 3 com 8,66%, e Duxon, né, 8,54%, Cogna, aí ó, 8,47%, Uzi Minas, 7,73%, Cirela, Tech Uzi Minas, Cirela, 7,70%, a Ezetec aí 7,49%, Grupo Soma 7,44%, CSN 7,14%. Então foram as maiores altas aí e no mês você confere também aí as altas delas. Agora a gente vem aqui para aquele momento maravilhoso, esse grande momento desse grande programa da TV brasileira. 4 anos no ar, sem falhar, né? Raras vezes que a gente falhou um dia e quando falhou foi culpa do Vandinho. Eu gravei, às vezes ele mandou, não editou o vídeo e não botou. Gravar eu gravei. Ah, calúnia, eu tenho provas, eu tenho mensagens que mostram ele soltando. Teve um dia que ele esqueceu de soltar o vídeo, tava fazendo uma coisa, falou, achei que tinha soltado. Saiu no outro dia. Então, a gente vem aqui pra esse momento maravilhoso. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo Vando e não consigo nem. Trem bom é coisa boa.
Trem bom é coisa boa. Essa molezinha de vocês vai acabar. Pesquisa, essa molezinha vai acabar. Pesquisa depois, essa molezinha vai acabar no YouTube. Então, me agradeça depois. Parente meu, se não é eu, isso não tinha. Chama Ita Lucena. Ita Lucena? Essa molezinha vai acabar, viu? Chega ali. Não dá, não. O povo aqui não tem medo de nada, não. Eles vão só rir. A ameaça é inconsistente porque o povo não tem respeito. Tem uns ali que tem medo de ser, dá pra ir. Os novatos. Os novatos não sabem, né? RH ali, ó, dá pra ir. Tem que ser o povo que não sabe. Gabriel Gonzalez, há 15 horas atrás, a grande estatal que distribui historicamente bons dividendos, independente do governo, é o Banco do Brasil. Tá certo, é verdade, distribui bons dividendos. Agora, independente do governo, eu acho uma frase forte. Forte. Henrique A.L. Santos. Raul, os piores casos de corrupção do passado na Petrobras foram justamente na construção de novas refinarias, principalmente na Comperj, no RJ e Abreu e Lima em PE. Em Pernambuco, né? Não foram concluídas e um volume absurdo de dinheiro foi roubado do acionista e da população brasileira. É por isso que eu falo sempre para vocês o seguinte: se você segue uma boa estratégia de investimentos, né? Se você tivesse feito a UVP, por exemplo, vamos supor lá que você tivesse feito, tá ali com balanço de carteira, você saberia que a gente não investe em empresas que têm histórico de corrupção. Aí o quê? Você não cairia nesse tipo de coisa. Não investe sem lucros consistentes. Cara, você evita quase todo esse nabo só aprendendo a montar uma boa estruturação. Inclusive tem turma nova da UVP para começar aí. Se você quiser entrar na próxima turma da UVP e aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, aprender o quê? A dar aquele desviozinho de imposto americano pelos ETFs irlandeses, aprender aquela coisa bacana. Clica aqui no botão faça sua análise de perfil, na link da descrição aqui tem esse link aqui. Fez sua análise de perfil, foi aprovado, você vai aprender a investir comigo. Eu mesmo vou te ensinar a investir. Vou tirar suas dúvidas direto aqui na câmera, olho no olho. E se você não aprender a investir, eu me comprometo a devolver 100% do seu dinheiro. Tem oferta melhor, Vandinho? Não existe no mercado. Não existe. Então, assim, realmente ninguém nunca ofereceu nada desse gênero no nosso mercado. Nenhum dos meus concorrentes. E por quê? Porque eles não têm coragem. Aí é a fraquejada. Então você nunca teria caído nisso. Mas é verdade. Foi roubado do acionista e da população brasileira. O Luiz Caramuru falou: não se trata de acostumar, mas sim somos censurados nas denúncias contra o governo. Você não está sendo censurado, não. Você pode fazer as denúncias contra o governo à vontade. A população só não se importa o suficiente para fazer nada a respeito. Mas falar é permitido. Inclusive você falou que agora não aconteceu nada. Não. Ninguém vai vir atrás de você. Você não está sendo censurado. A gente é preguiçoso na cobrança com o governo. Censurado é diferente. O Kaniki Otani: até entendo o ponto de vista quando o Raul fala que ao invés de distribuir tanto dividendo, poderia ter investido na melhora na própria empresa. Contudo, temos que lembrar também que é tanto corrupto de olho na Petrobras que duvido muito que esse dinheiro teria sido usado para esse fim. Mas aí fica a questão, cara. Se existe uma empresa que você acredita que é tanto corrupta que o dinheiro que ela fatura não vai ser usado para esse fim, por que você investiria nessa empresa? Tem mais aqui tomar no o cara que investe nessa empresa que ele não acredita ao ponto dele achar que o dinheiro todo vai ser desviado. Vocês têm que decidir se ou a empresa é viável para investimento ou ela não é viável para investimento. E aí, nesse caso aqui, nem faz sentido essa discussão, porque, eu não acredito nem que a empresa deveria ter sido investido dinheiro. Pô, a gente tem que trabalhar dentro do que deveria ser feito. Agora, a empresa é tão corrupta que não dá para fazer isso, aí não tem nem que investir. Rafael dos Santos: correção, Raul, a Dilma comprou uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, por 3 vezes o preço e construiu Abreu e Lima por 10 vezes o preço. Produz 50% menos do previsto. A Petrobras tentou vender e ninguém se interessou. A falta de refinaria tem outro nome. É uma explicação boa, né? Mas não contempla o problema inteiro. Você dizer que o problema da Petrobras é só corrupção é meio que bobagem, porque não é. O problema da Petrobras é ineficiência, até mais do que corrupção. O problema do Brasil, de modo geral, né? A corrupção custa ao Brasil, sei lá quantos bilhões, beleza. Só que você vai ver o quanto custa a incompetência do Brasil em alguns aspectos, assim, alguns sistemas ultra complexos. Eu vou te dar um problema de um sistema complexo. Imagina o seguinte: o Brasil tem alguns programas de governo que fazem transferência para universidades federais ou para hospitais, etc. E aí como é que funciona isso? O Brasil transfere um dinheiro para uma empresa. Essa empresa vai abrir uma licitação. Essa licitação muitas vezes já é viciada, então essa licitação já tem a empresa que vai ganhar, porque na hora de montar a licitação, alguns políticos aqui, agentes políticos, eles vão ali e colocam alguns critérios que só algumas empresas conseguem cumprir. Como é que a gente faz isso? Imagina o seguinte, né? Tem uma licitação que ficou muito famosa no Maranhão. O pessoal queria comprar Guaraná Jesus. Aí como é que você faz? Você não pode escrever a marca, você tem que abrir a licitação. Então você coloca refrigerante cor-de-rosa, sabor tal. Que porquinho diabo produz refrigerante cor-de-rosa? Então na hora ali vai ganhar. Eu dei um exemplo esdrúxulo, mas aconteceu. Esse exemplo realmente aconteceu no Brasil. Então essas licitações muitas vezes já são viciadas. Aí esse processo que foi criado, ele não só favorece a corrupção e muitas vezes não aquele que está oferecendo o produto de forma mais barata. Ele também cria um monte de outros sistemas de incompetência mesmo. Imagina esse processo de abrir a licitação e tal. Só que, para tentar evitar a corrupção, criaram esse procedimento que na verdade ajuda, colabora com a corrupção e além de tudo acaba servindo para isso. E outro problema que a gente tem, né, muito grave, fora esse das licitações e o método como eles funcionam ali, é que além disso, o Brasil ainda tem incompetências homéricas. Nesse processo de abrir a licitação, essas empresas que estão prestando serviço para o governo e o próprio governo, ele paga imposto sobre um dinheiro que vinha do governo.
Então, isso é simplesmente, era só enviar um dinheiro a menos para aquele lugar e reduzir que ele não tivesse que pagar os impostos, o governo deixando de arrecadar naquele ponto específico, você teria um gasto mais direto, né, sem ter que devolver e passar por muitas mãos. Quanto mais mãos vai passando, mais complicado. Quem dera o problema do Brasil fosse a corrupção, gente. O problema do Brasil é a burocracia, né, acima de tudo. Mais de 400 mil normas tributárias, não canso de falar sobre isso. E aí é um monte de coisa que nem se você quiser cumprir a lei do jeito que tá lá, você não consegue, porque ninguém nem conhece a lei da maneira correta, é uma série de problemas. Então assim, não simplifiquem. O problema da Petrobras não é especificamente a corrupção, apesar da corrupção ser um problema da Petrobras. Culpar a corrupção é uma bela maneira de não resolver a corrupção. Porque tem outros problemas muito graves, a falta de investimento, tem um monte de coisa que ela deixou de fazer, tem uma empresa que durante muito tempo ela foi um monopólio, não teve concorrência. Então assim, existem várias coisas que a gente precisa entender sobre a Petrobras para justificar isso aí, tá bom? Antes da gente se despedir, eu vou contar para vocês sobre ter ferramentas em casa. Uma informação importante para você, menino ou menina, né, que mora aí no Brasil. Essa noite, fui eu tentar ali no banheiro durante a noite, fiquei com preguiça de acender a luz. Acontece, já aconteceu com você, já aconteceu com todo mundo. Falei, vou fazer um xixi sentado, tranquilo, não vou acender a luz. Me apoiei num balcãozinho de madeira que fica na estante, quebrou a porra do balcão de madeira. Aí eu fiquei pensando, será que eu durmo e deixo isso pra resolver amanhã? Mas eu não consegui. Fiquei com a coisa, preciso resolver o meu problema com o meu balcão de madeira. Vou caçar minha caixa de ferramenta. Eu descobri que lá em casa não tem uma caixa de ferramenta. E se tem, tá bem escondido. Tem lá fora a caixa de ferramenta. Você sabe onde que é a minha caixa de ferramenta? Não achei a caixa de ferramenta. Aí pensei, vou tentar resolver com uma faca. Agora eu tô aqui, isso aqui, meu dedo. Todos os meus dedos estão cortados com vários pequenos cortes, com microfissuras, porque eu fui tentar girar o negócio com a faca, aí arranquei pedaço do dedo, arranquei lasca do dedo, tô todo cortado. Não consegui arrumar o trem de noite, tive que arrumar hoje de manhã, mas arrumei com a faca. E aí, o meu conselho pra você é o seguinte, compra a caixa de ferramenta. Eu comprei hoje uma caixa de ferramenta, agora descobri que minha casa vai ter duas. Eu vou ter duas caixas de ferramenta. Porque a caixa de ferramenta pode salvar a sua vida na madrugada, que você só queria mijar e ficou com preguiça de acender a luz. Não mije de madrugada sem acender a luz também. Beijo.